E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão aí nessa pandemia? Espero que todos estejam bem, se cuidando, tomando as devidas precauções e vamos ter um pouco de paciência, né? Porque isso ainda vai, infelizmente, durar aí um bom tempo ainda, até que as coisas se resolvam de vez. Né? Tô gravando esse vídeo hoje aqui, que tô com um tempinho livre no consultório e uma dúvida, né, que a maioria dos pacientes que chegam aqui comigo, né, principalmente os que nunca fizeram acupuntura, como é que funciona, né, uma sessão de acupuntura, né? Como é que tem que funcionar, na maioria das vezes, uma sessão aí de acupuntura, de medicina chinesa. Então, assim, para quem nunca fez, às vezes acaba se surpreendendo, né, primeiro pela duração, principalmente na primeira sessão, né? As minhas primeiras sessões normalmente duram em torno de 2 horas e meia, já incluindo nisso um dos tratamentos, né? Então esse primeiro momento, né, é uma conversa bem longa. Então gostaria só de esclarecer como é que funciona, né, para quem nunca fez, para que comece a procurar, né, também a medicina chinesa, que apesar de não ser ainda muito difundida, principalmente aqui no Brasil, tem aumentado, né, a procura como infelizmente últimas alternativas, né, a gente acaba sendo sempre o último profissional a ser procurado pelos pacientes, né, eles tentam primeiro na medicina ocidental, alopatia, né, uso de remédios e quando não resolve começam a procurar aí outras terapias, fisioterapia, tentam fazer outros exercícios, né, principalmente quando se trata de dor, né, e acaba que o acupunturista é requisitado só numa fase muito tardia da doença, né? E acaba demorando muito mais para a gente conseguir resolver o problema do paciente, né? Sendo que se ele procurasse logo de início, as síndromes são muito mais fáceis de se tratar, né? E, enfim. Mas isso é muito cultural, né? Infelizmente, a gente acaba sendo sempre esse último profissional aí, a última esperança do paciente antes de ter que partir para algum procedimento aí mais invasivo, né, ou mais drástico. Mas tudo bem, né? A gente tem esperança que um dia a mentalidade da população consiga mudar, né, e que seja mais amplamente divulgado como a medicina chinesa pode ser eficaz, não somente em casos de dor, né, que é 90% dos pacientes buscam o acupunturista para tratar dor, mas qualquer distúrbio de saúde pode ser tratado através da acupuntura. Lógico, respeitando algumas regras, né? Você não vai tratar de acupuntura aí de uma infecção aguda grave, né? Sendo que tem terapias aí muito mais eficazes e rápidas, né? Mas para a grande maioria dos casos, a medicina chinesa aliada à acupuntura acaba podendo resolver não só problemas de dores musculoesqueléticas, mas também de distúrbios emocionais, né, que são tão comuns hoje em dia na nossa sociedade, né, como depressão, pânico, crise de ansiedade e coisas que nem se procura auxílio médico, né, às vezes só na parte de psicoterapia, como timidez, ciúme, raiva, enfim. Isso aí é assunto para outros vídeos, né? O objetivo desse é só a gente elucidar mais ou menos, né, como é que funciona a primeira sessão de acupuntura, né? Então, como eu estava falando aí, já me perdi para variar, né, que eu gosto de falar um pouco. A primeira sessão de acupuntura é basicamente uma anamnese muito completa do paciente, né? Então são feitas muitas perguntas, não só em relação à queixa principal do paciente, mas em relação a tudo na vida do paciente, né? Desde histórico familiar, saúde dos pais, né? Como foi o momento da concepção, né? Como foi o momento que os pais conceberam o paciente
Isso já começa a influenciar na saúde do paciente, então desde o momento da concepção dele. E aspectos como alimentação, se o paciente dorme bem, como ele dorme, qual horário que ele vai dormir, se ele tem despertares, quais os horários que são esses despertares, acerca das dores dos pacientes, né? Onde elas se localizam, se tem alguma hora específica do dia que ela se manifeste mais ou que ela melhore, que tipo de dor é essa, se é uma dor surda, se é uma dor latejante, se é uma dor empontada, se é uma dor em queimação, né? Temos aí inúmeras classificações para os tipos de dores. Fora a localização, né, que é muito importante para a gente saber qual meridiano que está envolvido, né, e que tipo de dor é essa, se ela alivia com a pressão, se ela piora com a pressão, se o calor faz a dor piorar, se o calor faz a dor melhorar, se o frio faz a dor melhorar ou piorar, se o fato do paciente se movimentar, essa dor cede ou se ela piora, se o fato de ele ficar em repouso, essa dor pode ceder ou pode piorar, né? Então, assim, não é simplesmente saber aonde dói, né? Isso vai muito além. Fora isso, né, como eu comentei, os hábitos alimentares, que tipo de alimento eles gostam de comer, se tem preferência por algum sabor, se sente algum sabor específico na boca quando não está comendo, né? Qual a predilência, qual o alimento que você gosta mais ou o alimento que você rejeita mais, para encaixar isso na teoria dos 5 movimentos. Né? A parte de sede, se você tem sede, mas sem vontade de beber, se você tem sede, bebe água igual um camelo, ou se você simplesmente tem ausência de sede. Parte de sudorese, se você sua muito, quando você sua, né? Fora das condições de esforço físico, se você tem suor noturno, qual região do corpo você transpira mais. Né? Isso entre inúmeras outras perguntas que normalmente a medicina ocidental não se atenta, né? E não tem um valor diagnóstico como tem para a medicina chinesa. Né? Então o questionário é bem extenso, né? Cada profissional segue uma linha, logicamente, nem todos são iguais, mas são perguntas muito específicas, muito extensas, que passam por diversas categorias, né? Na saúde do paciente. Né? Na mulher, muito se pergunta sobre o ciclo menstrual, em ambos os sexos sobre a vida sexual, a vida no trabalho, como é a vida na família. Então, todas essas informações que possam ser extraídas do paciente são muito importantes para formar um diagnóstico bem preciso, né? Quais síndromes estão envolvidas por trás das patologias do paciente, né? Fora isso, também a gente faz muita palpação no corpo, né? Depois de fazer toda essa anamnese, né? A parte de fazer as perguntas, o paciente deita na maca e nós palpamos o corpo como um todo para procurar em pontos específicos do abdômen, das costas, pontos com sensibilidade de dor, que aí a gente vai ter uma ideia de quais órgãos estão acometidos, né? A gente já parte de uma suspeita a partir da anamnese e acaba confirmando com esses pontos, tanto no abdômen como ao longo dos meridianos do corpo. E também fazemos exame de olfação, né, para ver se o paciente tem algum cheiro característico, né, no corpo, e também de auscultação, não só, né, da parte pulmonar, da parte cardíaca, mas também como o paciente fala, né, a forma que ele fala, se a voz é alta, se a voz é baixa, se ele é enérgico na hora de falar, se a voz começa alta e depois vai diminuindo, enfim, muitos aspectos aí relacionados à voz que também tem um papel bem importante no estabelecimento das síndromes. E assim que o paciente chega, né, no consultório, a gente observa como ele caminha, né, como ele se movimenta, como ele conversa, se ele é uma pessoa expansiva, se é uma pessoa mais introvertida, se apresenta tique, tremor, né, são muitos aspectos aí para serem analisados. E os aspectos mais característicos, né, desse exame como um todo é a observação da língua, né, do paciente. Então, através da língua, a gente começa a fechar o diagnóstico das síndromes, né? Depois de extrair todas as informações aí da anamnese, da palpação, da olfação.
e da observação do corpo como um todo. Então a gente consegue olhar na língua e ver certos pontos, cor, se tem tremor, se tem desvio, se tem fissuras, né, como essa saburra está, se tem frio, se tem calor, se tem vento penetrando, né, nos canais. E por último, que é uma parte bem complicada, né, para todos os profissionais aí, até os mais experientes, que é a parte da pulsologia, né? Então, através da tomada dos pulsos radiais em diversas posições, são 12 posições básicas, que a gente toma os pulsos, a gente consegue fechar esse diagnóstico, né? Que a língua dá um diagnóstico energético de um período mais longo, né? Enquanto que o pulso mostra mais o estado energético do paciente no momento que você está ali analisando, né, as posições, as 12 posições do pulso dele. Feito isso, né, o profissional vai ter uma ideia da síndrome envolvida, né, qual síndrome que está afetando o paciente. Normalmente não é uma síndrome única, né, são síndromes complexas aí de 2 ou mais, ainda mais aqui no mundo ocidental, né, que nós temos uma alimentação aí muito desregrada, a parte de trabalho, de estudo, normalmente é em demasia em relação ao tempo de descanso, enfim. E estabelecidas as síndromes, nós partimos para a seleção de pontos, né? Cada ponto aí com uma função, cada profissional também trabalha com uma técnica, né? Segue uma técnica específica, ou de 5 movimentos, ou de canais de conexão, né? Canais Lu, dependendo do que o paciente está apresentando. Ele vai escolher a melhor combinação de pontos, né? Para tentar aí nutrir ou movimentar ou tirar estagnação e tirar frio, tirar calor, tirar vento, né? Então isso é assunto para outro vídeo aí. E, então nesse meio tempo, né, entre a anamnese e a sessão, na primeira, né, obviamente, a gente leva aí cerca de 2 horas, 2 horas e meia, né? Dependendo do paciente, às vezes é um pouco mais, um pouco menos, mas na média aí umas 2 horas. E a partir da segunda sessão, aí a gente, né, já tem todas as informações já compiladas, e então a partir da segunda sessão a gente só toma a pulsação, observa a língua, né, palpa alguns pontos e já parte direto para o tratamento, que provavelmente o terapeuta já vai ter esquematizado aí a partir do que ele obteve na primeira sessão. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham aí entendido um pouco como é que funciona uma sessão de acupuntura inicial. E qualquer dúvidas, por favor, entre em contato. Estamos aí com os canais abertos, tanto Instagram, WhatsApp, Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem e que eu possa ajudar, tá? Não hesitem em entrar em contato. Então é isso, pessoal. Um abraço e vou tentar ser mais frequente aí e tentar gravar mais vídeos para conseguir demonstrar como a medicina chinesa é essencial e muito importante nos dias de hoje para o tratamento de todas as patologias que afligem a sociedade moderna. Grande abraço, Zaijian, a gente se vê.